Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Fala, futuros aprovados! Como é que estão vocês? Galera, muita gente mandando mensagem, tá? Pra gente trabalhar a parte da estatística descritiva, né? Que é a estatística básica, e a parte da estatística inferencial, que é a estatística avançada, tá? Isso está presente no edital de vocês. E o que é que a gente vai fazer aqui nessa aula de número 1, tá? Vamos pegar várias questões 2026 bem interessantes. Deixa o like aí, curta e compartilha. Coloca aqui na descrição do vídeo, tá? Sugestão de assuntos que vocês têm dificuldades, tá? A gente também vai trazer aqui algumas aulas com teoria, tá? E questões. Entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo, que a gente sempre vai estar colocando lá todas as informações, tá? Então, hoje, dentro das próprias questões, e são questões garantidas na prova de vocês, a gente vai puxar a teoria e vai mostrar que você é capaz, sim, de gabaritar tanto a parte da estatística básica quanto a parte da estatística avançada. Então, vamos embora, deixa o like, curte, compartilha e vamos quebrar a banquinha Sebrasp. Vem comigo. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Ó, a primeira questão, uma questão tranquila, que inclusive caiu na prova para professor de matemática da banquinha Sebrasp. Um dentista atendeu em seu consultório 7 crianças para se submeterem à operação de extração de seus primeiros dentes. A tabela a seguir enumera cada criança atendida e a respectiva quantidade de dentes extraídos. Galera, nós temos ao todo, ó, 7 crianças. E a quantidade de dentes extraídos de cada criança. E aí ele diz, a partir das informações precedentes, assinale a opção que corresponde à mediana da quantidade de dentes extraídos. Galera, toda prova cai questão envolvendo medidas de posição. Média, moda, mediana. A mediana, que também é chamada de segundo quartil ou quartil 2. Determine o segundo quartil. Determine o quartil 2. É a mediana. Galera, qual é o papel da mediana? Tá? Ela vai separar 50% dos elementos acima dela e 50% dos elementos abaixo dela. E o primeiro passo para a gente determinar a mediana é colocar os elementos em rol. É colocar os elementos em ordem. Então, ó, eu vou colocar aqui primeiro o 1, que apareceu aqui, ó, quantas vezes? 3 vezes. Depois eu tenho aqui, ó, o 2, que apareceu 3 vezes. E, por último, vou colocar aqui, ó, o 3, tá? Então, eu coloquei aí o quê? Os dados estatísticos em ordem, em rol. Pronto. É o primeiro passo para a gente calcular a mediana. E, professor, a quantidade aí é ímpar. Eu tenho 7 valores. Eu tenho a quantidade de dentes extraídos de cada criança. Eu tenho 7 valores.
Quem é a mediana quando a quantidade é ímpar? É o termo do meio, o termo central. Perceba que o que, galera? 50% dos elementos estão acima da mediana e 50% dos elementos estão abaixo. A mediana, ou o quartil 2, o segundo quartil, é 2. 2 aí como resposta. Letra C de quem? De Chupa Sebraspe. Se a quantidade fosse par, era só você pegar os dois termos do meio e tirar a média. Pega os dois do meio, soma os dois e divide por 2. Tranquilo? Se fosse isso, essa sequência, ó, 2, 3, 5, 7. Quem seria a minha mediana? Eu pego os dois do meio e tiro a média, ou seja, somo os dois e divido por 2. Ó, 3 mais 5, 8. 8 por 2, 4. Tá? Isso aqui é um extra. Se a quantidade for par, a mediana é a média dos dois termos do meio. Se a quantidade for ímpar, quem é a mediana? É o termo central, o termo do meio. 2, letra C. Professor, e se ele pedisse a moda? O que é moda? É quem mais aparece. É o cara que apresenta a maior frequência absoluta. Galera, quem é o valor ou quem são os valores que mais aparecem? O 1, que aparece 3 vezes, e o 2, que aparece 3 vezes. Ou seja, eu tenho aqui duas modas, ó. Quem são as modas? 1 e 2. A gente fala que essa sequência, tá? Ela é bimodal. Ela tem duas modas. Caiu, inclusive, uma questão agora, 2026, da Telebrás, que ele perguntava se eu posso ter uma sequência, uma série de dados com mais de uma moda. Eu posso. Essa sequência aqui, ó, ela tem quantas modas? 2 modas. O 1 e o 2, que são os valores que aparecem o que, gente? Mais vezes. Beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima. Galera, uma questãozinha agora, ó, super recente, e a questão diz o seguinte: em relação às medidas descritivas de posição, que é o trio MM, ó, média, moda e mediana. Julgue o item que se segue. A mediana sofre grande influência de valores extremos. Galera, a gente fala, tá, que a mediana, ela é uma medida de posição que ela é robusta, tá? Professor, o que é uma medida robusta? Ela não é afetada, né, por valores extremos, que a gente chama também de outliers, tá? Por quê, gente? Porque a mediana, ela representa o valor central que divide os dados ao meio. Ou seja, é 50% abaixo e 50% acima, tá? Ou seja, mudar os valores das pontas, ou para muito grandes, ou para muito pequenos, não vai alterar a posição de quem? Do número do meio. Por exemplo, ó, 4, 5, 8, 7 e 10. Quem é aqui a minha mediana? Quando a quantidade é ímpar, por exemplo, ó, a mediana é o termo do meio. A mediana aqui, ó, é 8. Se eu chegar aqui, tá? E aqui no lugar do 4 colocar 1 e no lugar do 10 colocar 1000, a mediana, ela continua sendo
quem? 8. Ela continua sendo 8. Beleza? Agora, professor, a média. A média, sim. A média, ela é bastante afetada por esses valores extremos, tá? Por esses outliers, tá? Por exemplo, para você calcular aqui a média, você ia somar 4 mais 5 mais 8 mais 7 mais 10, ia somar o quê? Os 5 e ia dividir por 5. Só para você ver aqui, ó. Por exemplo, a média aqui era você somar, ó. 4 mais 5, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 10, 34. Soma os 5 e divide por 5. E galera, para você fazer rápido, tá? Quando você faz uma divisão por 5 de cabeça, é só dobrar esse valor e voltar uma casa, ó. O dobro de 34, 68. Voltando uma casa, 6,8. Ó, a média aqui é 6,8. Somei os 5 e dividi por 5, né? 4 mais 5, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 7, 24. Mais 10, 34. Agora, quem seria a nova média se eu alterasse os extremos? Colocasse no lugar do 4, 1 e no lugar do 10, 1.000. Vamos somar. Ficaria, ó, 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 1.000. Ficaria quem? 1.021. Dividido por 5, né? No lugar do 4, eu coloquei 1. E no lugar do 10 eu coloquei 1.000. Então quem será essa média? Quando eu altero aí os extremos. Somei os 5 e dividi por 5. Então a média aqui, ó. Como é que eu divido por 5 de cabeça? É só dobrar esse cara aqui, ó. Quem é o dobro de 1.021? 2.042. E voltam a casa, ó. 204,2. Galera, veja como a média ela sofre uma grande influência dos valores extremos. Ela saiu de 6,8, ó, para quem? Para 204,2. Essa sim é influenciada pelos extremos. Então lembre, gente, a mediana ou quartil 2, ela é uma medida robusta, tá? Ela não sofre influência aí dos valores extremos. Por isso, o item está errado. Vamos para a próxima. Ó, questão 3. Julgue o próximo item relativo a medidas descritivas de posição, de dispersão. Considere que uma amostra de 50 elementos tenha sido extraída de um sistema de medida de tensão, ó, que é volts, do quadro elétrico de certa infraestrutura de telecomunicações. Nesse caso, a unidade da média e do desvio padrão será volts. Galera, ó, eu tenho uma amostra com 50 elementos, tá? Que foi extraída de um sistema de medição de tensão em volts. Então, eu tenho 50 elementos lá, que a unidade de medida é volts. E aí ele pergunta, a unidade da média e do desvio padrão será volts? Eu vou aproveitar, ó. Eu quero saber aqui a unidade da média, da moda, da mediana, do desvio padrão e também da variância. Galera, isso cai demais na prova. Então vamos lá.
Se eu tenho 50 elementos e a unidade de medida desses 50 elementos é volts, a média vai ser volts, a moda volts, a mediana volts e o desvio padrão volts também. Se, por exemplo, eu pego um conjunto, tá, de elementos que as medidas são centímetros. A média vai estar em centímetro, a moda vai estar em centímetro, a mediana, centímetro e o desvio padrão, centímetro também. Então, tá correto. Professor, e se for a variância? A variância, você vai pegar a unidade de medida e vai elevar ela ao quadrado. Então, a variância seria volts ao quadrado. Se eu pego as medidas em centímetro, a média, centímetro, a moda, centímetro, a mediana, centímetro, desvio padrão, centímetro, a variância seria quem? Centímetros quadrados. Tranquilo? Então, gente, é por isso que esse item aí, ó, ele está certo, tá? Beleza pura? Então, a unidade de medida da média, da moda, da mediana, do desvio padrão vai ser a mesma unidade de medida dos elementos que eu peguei. Só a variância, nesse caso aqui, é que vai ser ao quadrado. Por exemplo, eu tenho coeficiente de variação. Coeficiente de variação é adimensional, não tem unidade. Se fosse coeficiente de variação, é adimensional, tá? Não tem unidade. Por quê? Porque coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Aí, ó, o desvio padrão, nesse caso, estaria em volts, a média também em volts, volts com volts. Isso não teria unidade, seria adimensional. Então lembre, coeficiente de variação é uma medida adimensional. Ela não tem unidade. Vamos embora. Galera, o que é que eu digo sempre para o pessoal? Utilize a técnica dos 4Q. Professor, que técnica é essa dos 4Q? Quer, que eu, quero na questão. Quer que eu quero na questão. Às vezes você pega texto grande, você não precisa ler o texto todo. Questão agora, ó. Vá para o comando da questão. Veja. Olha o que ele disse. Veja. A e C são eventos independentes. Vamos lá. Ó. A é o evento que ele diz assim, ó. O equipamento falha antes de 30 minutos. E C é o equipamento falha entre 30 e 60 minutos. Então, por exemplo, ó, o evento A aqui, ele está dizendo que o equipamento falha antes de 30 minutos. E ele diz no texto, gente, que o tempo de falha segue uma variável aleatória contínua, em que as probabilidades referentes a esses eventos são positivas. Veja, o tempo aqui, ele é menor que 30. Ele falha antes dos 30 minutos. O tempo aqui, ele falha entre 30 e quanto? E 60. Galera,
ele disse que a variável t, ela é contínua, né? E veja, gente, não tem como um equipamento falhar ao mesmo tempo antes dos 30 e o quê? E depois dos 30. Porque aqui em C é maior que 30 e menor que 60. Não tem, gente. Esses eventos, eles são mutuamente exclusivos, ou também chamados de eventos disjuntos. Eles não possuem elemento em comum, ou seja, a probabilidade de acontecer o evento A e o evento C ao mesmo tempo, ou seja, a probabilidade da interseção, ó, é zero. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento C ao mesmo tempo é zero. Eles não têm elementos em comum. Gente, não tem como o equipamento falhar antes dos 30 e o quê? Depois dos 30, o quê? Ao mesmo tempo. Não tem. E galera, não tem, né, como os intervalos de tempo, né? Não tem como os intervalos de tempo aí se sobrepõem, né? Os intervalos de tempo aí, eles não se sobrepõem. Eles não têm como ocorrerem simultaneamente. A probabilidade, né, de acontecerem ambos ao mesmo tempo é nula. É zero. E aí, galera, o que é que a gente tem que entender? Quando eu tenho dois eventos, né, com probabilidades maiores que zero e que são mutuamente exclusivos, eles são sempre dependentes. Eles são sempre dependentes. Tranquilo? Ou seja, o que é que você tem que colocar na cabeça? Dois eventos com probabilidades maiores que zero, que são mutuamente exclusivos, eles não podem acontecer juntos. Eles são sempre o quê? Dependentes. Lembre, eventos independentes é quando a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Eventos independentes são eventos que a probabilidade de um acontecer não influencia no outro. A ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Por exemplo, quando eu jogo um dado e uma moeda, o resultado que dá no dado não depende do resultado que dá na moeda. Isso são eventos o quê? Independentes. Então, lembre, quando eu tenho dois eventos que as probabilidades são positivas e esses eventos, eles não têm elementos em comum, eles não conseguem acontecer ao mesmo tempo, esses eventos, eles são dependentes, tá? E não independentes. É por isso que esse item aí, ele está, o que, gente? Errado, tá? Esse item aí, ele está errado. Beleza pura? Só alegria? Então, vamos embora. Ó, questão 5. Considerando dois eventos independentes, x e y, tal que a probabilidade de x união com y é 0,8, a probabilidade de x é 0,5, assinale a opção que apresenta o valor da probabilidade de P de y. Gente, primeira coisa, tá? Se os eventos são independentes,
a probabilidade de x interseção com y é igual ao produto das probabilidades. Galera, guarde isso na cabeça. Quando dois eventos são independentes, sempre a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Agora, eventos mutuamente exclusivos ou eventos disjuntos, a probabilidade da interseção é zero, porque não tem como os dois ocorrerem o quê? Ao mesmo tempo. Então vamos lá. Ó, ele me deu aqui a probabilidade da união. Existe uma fórmula para a probabilidade da união que é o seguinte, ó. A probabilidade de x união com y é a probabilidade de x mais a probabilidade de y menos a probabilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo. E aí eu já tenho tudo. Vamos lá. Quem é a probabilidade da união? 0,8. Quem é a probabilidade de x? 0,5. Quem é a probabilidade de y? É o que eu quero. Menos. Galera, quem é a probabilidade da interseção? Como os eventos são independentes, né? A probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então vamos lá. Quem é a probabilidade de x? 0,5 vezes isso aqui eu não sei, ó. Probabilidade de y. Então, ó, a probabilidade da interseção é 0,5 vezes a probabilidade de y. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,5 vezes probabilidade de y. Galera, agora vai ficar fácil, ó. Porque, ó, joga esse cara para cá. 0,8 menos 0,5. 0,3 igual. Ó, aqui tem 1 na frente, não tem? 1 vezes PY menos 0,5 PY dá quem? Dá meio probabilidade de Y. Quem é a probabilidade, galera, de Y? Ó, esse cara está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, vai ficar 0,3 sobre quem? 0,5. Gente, que é a mesma coisa que 3/5, né? Se eu andar uma casa em cima e embaixo, e quem é 3/5? 0,6, ó. 0,6 aí como resposta, letra A de aprovação. Galera, entenda, ó. Toda vez que falar que são dois eventos são independentes, a probabilidade de um ocorrer não depende da probabilidade do outro. A ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. E eventos independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. A probabilidade de x eu tinha, a probabilidade de x eu tinha, a probabilidade de y eu queria encontrar. E sempre a probabilidade da união é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Esse menos aqui é porque se eu não tiro a probabilidade da interseção, a gente está contando duas vezes. Tranquilidade? Vamos embora. E, gente, olha a lapa de texto. Olha a lapa de texto. Aí é o que eu digo a vocês, ó. Veja. Muita gente perdeu tempo resolvendo essa questão. Eu vou dar um macete filé do Brasil. Ó, ele dá um texto bem grande. Eu vou utilizar a técnica dos 4Q. Que eu quero na questão. E olha o que ele pede. Olha o comando. O desvio padrão dos tempos de fala dos 5 primeiros deputados é superior a 2 minutos. Galera, ele quer o desvio padrão.
Você tem que ganhar tempo na prova. Ele quer o desvio padrão desses valores aqui, ó. Gente, guarda o bizu, tá? Em uma outra aula, eu vou resolver questões através da fórmula. Mas guarda na prova isso aqui, ó. O desvio padrão, ele é menor que ou igual ao maior valor menos o menor valor dividido por 2. Esse maior valor menos o menor valor a gente chama de amplitude. Quando eu pego o maior valor e subtraio do menor valor, a gente tem aí a amplitude. Então, o desvio padrão é menor que ou igual ao maior valor menos o menor valor dividido por 2. Então, por exemplo, ó, quem é o maior valor aqui? O maior valor? 8. 8. O menor valor aqui? 4. 8 menos 4 dá quanto? Dá 4. 4 aqui dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Gente, o desvio padrão aí, ele é menor que ou igual a 2. Olha o que a questão diz. Que ele é superior a 2. Item errado. Gente, guarda isso na cabeça que você vai derrubar várias questões na hora da prova. Guarda isso na cabeça. Você vai ganhar tempo. Ó, questão agora 2026. Por isso o item ele está o quê, gente? Errado. Galera, é isso. Deixa o like, comenta aí, diz se gostou. Gente, sigam lá nossas redes sociais, siga lá a rede, tá? Do Exatas para Gabaritar. As redes sociais, o Instagram. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, porque vai ter alguns eventos que a gente vai fazer para vocês e vocês terão que estar inscritos aqui no canal. E um beijão, caveira, vamos embora que já deu certo. Fui!